Eu estou feliz por estar aqui. Eu tive a oportunidade já na sexta-feira de falar. Eu não sei quantos estavam aqui na sexta-feira. Ok, nós tínhamos alguns aqui. Nós falamos a respeito do tema desta conferência, né? Mãos que servem. Aqui a cidade, Campo Grande, o Brasil, o mundo, mãos que servem, mãos que foram separadas para servir. Nós queremos continuar nesta temática, hoje com uma abordagem em um texto bíblico, já numa pegada um pouco mais clássica, né? Do jeito que os irmãos, para poder seguir o fluxo e o formato do nosso culto. Então eu quero convidá-los a todos, por gentileza, para que abram suas Bíblias ou nos acompanhem, porque isso aqui já não dá mais para voltar, né? Isso aqui é desse jeito hoje, nós já progredimos. Abram suas Bíblias ou seus aplicativos ou nos acompanhem nas telas no texto de João, capítulo 6. E nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo de número 13. E eu quero convidá-los, por gentileza, já que é clássico em todos os aspectos. Vamos ficar de pé, por gentileza. Inclusive a leitura será clássica também. Eu vou ler os versos ímpares e os irmãos, a uma só voz, todos lerão os versos pares. Amém, irmãos? Amém. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque via os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: onde compraremos pães para lhes dar o que comer? Fez essa pergunta apenas para pôr à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Respondeu-lhe Felipe: não lhe bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Eis aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isso é o que para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu-os entre eles. E também igualmente os peixes, quanto queriam. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos dos pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Tendo sido lida a palavra de Deus, todo o seu povo a uma só voz diz: amém. Amém. Tenham a bondade de se assentar. Nós vamos falar um pouco neste texto, que ele é também reproduzido nos evangelhos sinóticos. Ele está tanto no livro de Mateus, no capítulo 14, quanto Marcos, capítulo 6 e Lucas, capítulo 9 também. Então nós vamos fazer aqui um agregado de todas essas falas para poder seguir com a narrativa, tendo em vista o tema que nós temos para a nossa manhã, né? Mãos que servem, e também com um foco dentro do texto. E o nosso foco nesta manhã, ela é exatamente aquele menino. Eu poderia focar aqui o grande milagre, eu vou falar do grande milagre sem dúvida nenhuma, mas não é o foco. Poderia falar da compaixão de Cristo,
da obediência dos discípulos, mas eu quero ter uma atenção especial na figura deste menino, porque isso vai falar muito conosco nesta manhã. Eu creio nisso. Você crê nisso, irmãos? Deus quer falar conosco e vai falar dentro da temática mãos que abençoam, mãos que servem, dentro da proposta que já foi explanada aqui pelo nosso querido Leno, no sentido de ampliar os recursos para que se ampliem também o investimento missionário que esta igreja faz. E eu quero dizer para os irmãos que eu estou impressionado. Eu que já fui missionário de algumas igrejas, de algumas agências missionárias, eu fui missionário na Convenção Batista Baiana, na Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, na Convenção Batista Mineira, na Junta de Missões Nacionais. Eu vejo essa igreja como uma grande agência missionária. Aliás, no sentido mais absoluto que possa se imaginar, até porque na minha perspectiva, a igreja é quem tem que ser a agência missionária. Então essa igreja está muito mais qualificada do que todas as outras nossas organizações, muito embora a gente saiba que fazem com todo o amor, com todo o carinho e fazem de tal maneira que estejam organizando as igrejas da nossa denominação para poder otimizar o trabalho missionário. Então essa igreja está de parabéns e quando ampliarem os seus recursos, certamente ampliarão também os campos missionários e a coisa tende, pastor Leno e pastora, a fluir, a ampliar e essa igreja então funcionar como a grande agência que ela é. A cena é o seguinte: Jesus está no local e aquela grande multidão o seguia. Aliás, sempre que Jesus caminhava, sempre uma grande multidão o seguia. Jesus não andava sozinho, a não ser quando ele se retirava. E ele se retirava algumas vezes para poder orar, para poder ficar sós consigo mesmo, para poder fazer as suas reflexões. Aí você vai dizer, você está maluco, pastor? Jesus fazendo reflexão? Claro que sim. Jesus era 100% homem. E ele, dentro da sua humanidade, ele se submetia a todas as funções que nós, enquanto seres humanos, nos submetemos. E Jesus era um judeu, é bom ficar claro também, Jesus nunca foi evangélico, nunca foi cristão. Às vezes a gente faz essa confusão, mas a gente precisa considerar que Jesus nasceu judeu e morreu judeu. Ele traz a visão, ele faz a profecia, quer dizer, ele consolida, ele homologa a profecia que já vem sobre a criação da igreja, mas ele não fez parte de uma igreja enquanto vivo. Hoje faz. Jesus está aqui no meio de nós. Ele está aqui no meio de nós. Jesus é o cabeça da igreja que nós somos, não o templo. O templo é o prédio aonde a igreja se reúne. E isso é muito importante que nós saibamos também. Então Jesus está ali, junto com os seus discípulos, aqueles mais próximos, e também com aquela grande multidão. Uma multidão grande, mais de 5.000 homens, além de mulheres, além de pessoas idosas, de crianças, que dentro da cultura judaica não eram contados. Talvez se tivessem sido contados, aqui estivesse escrito, estava com ele cerca de 15, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas, eu não sei quantas. Mas ali estavam cerca de 5.000 homens, mas as pessoas mais idosas, não que idoso não seja homem, por favor, me entenda. Mas nós estamos falando dentro de um contexto cultural aqui, As mulheres, as crianças e todo mundo. E ele falou, ele ensinou como ele sempre fazia, ele falava e trazia princípios que até hoje se aplicam à nossa vida de maneira excepcional, de maneira muito bonita, mas o tempo passou e em determinado momento então Jesus quer colocar em prática aquilo que ele já havia planejado. Eu quero dizer que nada que aconteceu na vida de Jesus, na caminhada de Jesus, foi aleatório. Nada. Tudo já estava nos planos de Deus. Desde o seu nascimento até a sua caminhada pelo mundo,
a sua morte, a sua ressurreição, todos os eventos que fizeram parte da caminhada de Cristo. Ele sempre soube, porque ele sempre foi onisciente, ele não deixou de ser Deus. Eu falei de Jesus 100% homem, mas Jesus também era 100% Deus. E quando ele deixa a sua majestade, não significa que ele deixou a sua divindade. Ele veio como Deus, ele é Deus encarnado. Ele não deixou nunca de ser Deus. Agora, ele viveu de tal maneira que ele pudesse demonstrar para nós valores, conduta humana e cristã, para que nós pudéssemos ir ajustando as nossas vidas. É por isso que hoje nós nos chamamos cristãos, por causa do grande exemplo que Jesus deixou para nós. A palavra cristã, ela significa literalmente pequeno Cristo. Então nós somos pequenos Cristos, no sentido de seguir o exemplo de Cristo, não que eu tenha todas as qualificativas de Cristo, né? Não existe isso. Apesar de que tem religião aí, tem algumas religiões aí que dizem, pelo menos uma que eu conheço, que diz, assim como Jesus foi homem, como Deus foi homem um dia, todos os homens serão deuses um dia também. A gente sabe que isso não é verdade, e isso é impossível, porque existe um único Deus. E aí na hora de comer, a coisa começou a ficar pequena. Por quê? Porque tinha muita gente, milhares de pessoas. Eles não tinham um container de comida, ou seja lá o que for, para que pudesse alimentar aquela pessoa, e aí ele recorreu às finanças. Foi lá conversar com a tesouraria, né, com a contabilidade. Como é que está a situação aí? Olha, nós só temos aqui 200 denários, mas isso não dá nem para, né, eu acho que nem para um décimo, um centésimo dessas pessoas que está aí. É muito pouco dinheiro. Eu acho que Jesus nessa hora olha para a cara dele e fala assim, sabe de nada, inocente. Espera um pouquinho aí que você vai ver como é que funciona. E aí então Jesus, ele pergunta, né, se tem alguma coisa. Não tem nada disponível? Jesus já sabia. Aí é que aparece a figura do jovem que eu acabei de falar, que vai ser o nosso foco. É um menino, talvez da idade desse menino, não sei quantos anos ele tinha. Um menino que estava no meio da multidão, e eu imagino aquele menino no meio da multidão no seguinte contexto. Eu acho que a mãe, essa é a minha viagem, né? Ontem o pastor Pedro fez uma viagem com relação a esse menino, mas eu tenho outra, né? São abstrações que a gente faz do texto e que a gente cria para poder dar um entendimento melhor. Eu acho que a mãe do menino falou, meu filho, vai lá na padaria do seu João e compra ali 5 pães, aproveita e passa na peixaria e traz 2 peixes também, para a gente alimentar a turma aqui em casa. Daqui a pouquinho está na hora de comer. E o menino foi. Essa é a minha visão. Assim digo eu, não o Senhor, né? E enquanto o menino... eu gosto disso. Enquanto o menino vai, ele compra os pães, ele compra os peixes, e ele vem. E quando ele volta, ele vê a multidão e ele para. E talvez o menino estivesse próximo ali de André, né? E de Jesus, quando Jesus faz a pergunta, o que é que nós temos? E aí eu imagino, não na cena que o Pedro do Borel falou ontem, né, de João chegando com todo amor, ou de Pedro chegando, né, mas eu imagino o menino fazendo assim, eu tenho aqui um negocinho, será que serve? Né? Eu tenho aqui, aí mostrou para André, e André então fala para Jesus, olha, tem aqui um menininho aqui, ó. Ele acabou de me mostrar, ele só tem 5 pães e 2 peixinhos. Eu sei que é pouco, mas ele tem. Aí Jesus diz o quê? Tá bom, tudo que eu preciso, manda a turma se assentar. E a turma se assentou, e Jesus pegou o que aquele menino tinha nas mãos, abençoou, e pediu que os seus discípulos então distribuíssem entre aquela multidão. E aqueles 5 pães e 2 peixinhos alimentaram todo aquele povo que estava ali, milhares de pessoas. E ainda sobraram 12 cestos cheios. A história é muito bonita. Eu confesso para vocês que eu gostaria muito de ter comido daquele peixe naquele momento. Quantos aqui gostariam de estar naquele lugar? Teria sido lindo, já imaginou? Ver aqueles discípulos
com cara de bobo, né? Sem entender nada, cortando o pão e dando para um, cortando o pão e dando para outro, e aquele pão que não acabava, fazendo até lembrar a mulher do azeite, né? Colocando o azeite dentro dos potes, numa vasilhinha que nunca acabava. São coisas que só Deus faz. O milagre quem fez foi Deus. Quanto a isso não se discute. Mas a figura desse menino me chama a atenção. E eu quero destacar algumas coisas que aconteceram para que as mãos daquele menino pudessem servir aquele povo que estava ali. E obviamente servir outros tantos e tantos e tantos que vieram depois. Porque com toda certeza esse milagre repercutiu no meio daquele povo. E muitas outras pessoas passaram a seguir Jesus depois que viram esse evento. Então eu quero destacar algumas coisas que nós precisamos entender a respeito das mãos que abençoam. A primeira coisa que eu quero destacar. Aquele menino, irmãos, ele estava no lugar certo, na hora certa. Amém? No lugar certo, na hora certa. Você quer servir? Esteja sempre no lugar certo e na hora certa. Pastor, como é que eu vou saber qual é o lugar certo e qual a hora certa? Deixe-se levar pelos ventos do Espírito Santo de Deus. Se você tem uma vida conectada no Senhor, se a sua vida está conectada em Deus, então Deus vai conduzi-lo nessa caminhada, para você poder estar no lugar certo. Quer ver uma coisa? Você agora está no lugar certo. Porque Deus te trouxe aqui para adorar, para ouvir uma palavra e para tomar decisões na sua vida. Quando você está no lugar certo, quando você está na hora certa, você ouve de Deus aquilo que Ele tem para você. E aí você pode ou não tomar a decisão certa. O menino estava no lugar certo. Ele podia ter pego os pães e os peixes e talvez até quando ele ouviu Jesus conversando ali, vou sair logo daqui, senão vai sobrar para mim, né? E eu vou acabar tomando uma surra em casa, se eu desse pão aqui e chegar sem pão. Correu um risco, né? Mas ele estava no lugar certo, na hora certa. Esteja sempre, irmãos, no lugar certo. Deus tem propósitos para você. Deus tinha um propósito para aquele menino. Aquele menino não estava ali de forma aleatória, não. Aquele menino não estava ali por qualquer outro motivo que não fosse a vontade de Deus e a direção de Deus para que ele estivesse ali. Ele poderia resistir em estar naquele lugar? Claro que poderia. Como nós podemos. Quer ver uma coisa? Você veio para o culto, mas quantas pessoas deixaram de vir para o culto de maneira espontânea? Não quiseram vir, simplesmente não quiseram. Alguém obriga você a vir para o culto? Alguém obriga você a fazer sua oferta missionária? Alguém obriga você a se juntar a uma das ações missionárias de compaixão desta igreja? Não. Nós fazemos isso de maneira consciente e espontânea. Aquele menino estava ali porque ele queria estar ali. E porque ele estava ali, ele foi bênção nas mãos de Deus. Não somente isso, nós vamos ver no decorrer que ele foi muito abençoado também. Esteja sempre no lugar certo. Segunda coisa que me chama a atenção daquele menino. Aquele menino, ele teve compaixão. Sua mão não vai servir se você não tiver compaixão. Você não vai servir ninguém se você não tiver compaixão. Pastor, onde é que estava a compaixão daquele menino? Compaixão daquele menino estava no sentido em que ele havia ido buscar, na minha visão, assim digo eu, não o Senhor. Ou ele tinha comida para a sua família, mas ele olhou aquela multidão com fome e decidiu, mesmo correndo o risco de ter algum tipo de dificuldade com sua mãe, com sua família, ele decidiu entregar a Jesus, por amor àquelas pessoas e por fé que ele tinha naquele que estava com aquela multidão naquele momento.
Você precisa ter compaixão, irmãos. Eu vi alguns dos projetos que essa igreja faz e, de fato, e novamente eu quero dizer que eu saio daqui impressionado. Eu já andei em igrejas nesse Brasil todo, não são todas as igrejas que têm essa mesma pegada, não. Não são todas as igrejas. Essa igreja, de fato, é uma igreja missionária, e isso é claro. Mas isso vai acontecer na medida que nós tivermos compaixão. Compaixão é sentir no coração a dor do outro. É empatia. É você saber que o outro está sofrendo, que você pode ajudar. Como eu vejo um projeto, por exemplo, como Elas, né? Um projeto que busca ajudar meninas que estão numa situação difícil. E talvez alguém possa pensar assim, eu não tenho nada a ver com ela que se vire para lá, ela que procure o governo, ela que procure os seus pais, eu não vou ajudar ninguém não, mas é necessário que haja compaixão para o projeto nascer, e o projeto nasceu da compaixão e da visão de pessoas que amaram aquelas meninas. O projeto com dependentes químicos que vocês têm, é um projeto também que carece de muita compaixão para que aconteça. Você está pensando que é fácil lidar com dependente químico? Não é não. Eu vou dizer com conhecimento de causa por 2 motivos. Primeiro, porque eu fui dependente químico metade da minha vida. Segundo, porque eu sou especialista nessa área. Eu sou pós-graduado em dependência química, sou psicanalista e ainda tenho 6 especializações em universidades federais sobre a dependência química. Então eu sei o que é dependência química. E eu sei o quanto é difícil para aqueles monitores, eu não sei qual é a equipe, eu não vi essa equipe aqui ainda, mas eu sei que ela existe, que trabalham com os dependentes químicos. Mas creia, irmãos, creia, é necessário que haja compaixão para lidar com isso. Cristolândia é um projeto que nasceu a partir de uma perspectiva de compaixão do pastor Fernando Brandão, da Junta de Missões Nacionais e de todos aqueles que se juntaram para poder fazer aquele projeto surgir. No começo não se tinha ideia do que ia acontecer. Eu fiz parte do grupo que começou a implantar a Cristolândia no Brasil. Não existia Cristolândia, a ideia era abordar aqueles 1.800 dependentes químicos do centro de São Paulo, que faziam uso de crack. E nós então trouxemos um casal missionário e colocamos lá, e a ideia era essa, pastor Leno, era levar um pão, levar um café, cortar o cabelo, fazer uma coisa básica, mas a coisa foi se desenvolvendo, porque a compaixão moveu o coração dos batistas brasileiros. Quando surgiu a primeira unidade lá em São Paulo, nós ainda não imaginávamos o que Deus ia fazer. Hoje são acho que cerca de 38 unidades no Brasil e tem fila de espera de pessoas que querem doar, de igrejas que querem doar os seus espaços para criar novas unidades de atendimento. Eu estive semana passada na Cristolândia lá em Salvador e eu fico impressionado com o movimento, como hoje está organizado. Nós não imaginávamos, mas a compaixão foi o começo de tudo. Projeto Elas começou no coração de alguma pessoa e se transformou no grande projeto que hoje é e no projeto maior ainda que será daqui a algum tempo. Porque é assim que funciona e dessa forma todos os outros projetos. Você precisa ter compaixão no coração para poder se envolver, para entender que você tem que lidar com pessoas que vivem em situação de dificuldade. Terceira coisa, aquele menino, ele não deu o que estava sobrando. Ele deu tudo que tinha. Repita comigo, o menino deu tudo. Ele deu tudo. Ele podia ter chegado ali para o pessoal ali e ter dito assim, olha, André, eu tenho aqui, vamos fazer assim, eu vou dar 3 pães e um peixinho, eu vou levar um pão e 2 peixinhos lá para casa, a gente divide lá. E você dá um jeito aí, né? Dá o seu jeito aí. Mas ele não fez isso, ele deu tudo que tinha. E ontem o pastor Pedro ele falou uma coisa interessante. Tem gente que acha que quando se fala nisso, está se falando em dinheiro, mas não é isso não. Você acha que Deus precisa do seu dinheiro? Sinceramente.
Deus não precisa do seu dinheiro. Deus é dono do ouro e da prata. Ele não quer o seu dinheiro, Ele quer a sua vida toda, irmão. Você tem que ter coragem para colocar a sua vida à disposição de Deus. Aquele menino fez isso. Está aqui, está tudo aí. Minha vida está nas tuas mãos, porque eu sei que eu posso tomar uma surra quando eu chegar em casa. Eu sei que a coisa pode ficar feia, mas está nas tuas mãos. Você tem que se entregar a missões, irmãos. Uma igreja que não é missionária deixou de ser igreja. A igreja tem que cumprir o seu papel missionário e isso é prioridade. Sexta-feira eu falei sobre isso. Você tem que ter isso como prioridade na sua vida. Cumprir o seu papel missionário. A primeira coisa que o crente tem que ter como prioridade na sua caminhada é adorar a Deus. Disso ninguém discute. E a segunda coisa é ser missionário. Ser uma ferramenta de Deus. Você faz ideia de quantas pessoas aqui em Campo Grande ainda carecem da graça de Deus? Quantas pessoas lá no Nordeste, na Paraíba, nas tribos urbanas, nas tribos urbanas, nos presídios. Irmãos, eu vivi em presídio. Dos dois lados. Eu já fui servidor no sistema prisional, já fui assessor de secretário de Justiça, mas já fui preso também. Eu já dei aula na escola penitenciária, mas eu já fui preso. Eu fiquei 7 anos preso. Fiquei 3 anos no Carandiru, em São Paulo, e 4 anos na penitenciária da Mata Escura, em Salvador. Eu era bandido. Eu vivi naquele contexto eu vi a carência, as pessoas morrendo, eu vi pessoas morrerem na minha frente por coisas absurdas. Eu vi um cigano que foi assassinado porque o cara que o matou queria arrancar um dente de ouro que ele tinha na boca. Eu vi uma outra pessoa que foi morta porque ela foi vítima de um latrocínio por conta de um pacote de cigarros que ela tinha guardado na cela. E a pior morte não é a morte que elas foram submetidas ali, é a morte espiritual, da qual não tem volta. Nós, eu e você, somos as ferramentas de Deus para pregar para as pessoas que Jesus Cristo salva, liberta e transforma. Eu saí dali transformado. 28 anos no crime. Eu fui processado 9 vezes. Eu fugi da penitenciária 2 vezes, para você ver o tipo de pessoa que eu era. Fui processado por homicídio 2 vezes. Fui ladrão. Fui traficante, fui gigolô. Mas há 36 anos atrás, Jesus entrou na minha vida. Mudou a minha história. E mudou de verdade, irmãos. Pode acreditar nisso, me deu uma nova vida. Foi na cadeia que eu conheci Jesus Cristo. Foi na cadeia que eu conheci e me casei com a minha esposa. Foi na cadeia, eu fui batizado no Carandiru, no pavilhão 9. Já ouviu falar do pavilhão 9? É o pavilhão onde teve aquele massacre. Foi ali que eu fui batizado. Foi na cadeia que Deus me deu uma nova vida. Foi ali o meu primeiro seminário, porque dos 7 anos, 4 anos foi na presença do Senhor. Então o meu primeiro seminário começou na penitenciária em Salvador e terminou no Carandiru no ano do massacre, que eu saí do Carandiru no ano do massacre. Você também pode ser ferramenta nas mãos de Deus para tirar pessoas de dentro da prisão, da Cracolândia, dos prostíbulos, e mesmo nos meios sociais de elite. Quantas pessoas estão carecendo de Deus, que nunca tiveram presos, que nunca usaram drogas, mas que carecem de Deus e que estão morrendo. Você tem que ter compaixão para poder olhar para essas pessoas e ter disposição de entregar sua vida. A pessoa que me fez entender o amor de Deus na prisão era um homem que saía de Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador, ia para Salvador todo final de semana. Ele não tinha ninguém que fosse seu parente dentro da penitenciária, mas ele ia todo final de semana para entrar no presídio, para olhar para as pessoas e para dizer assim, para pessoas como eu, que já tinha matado, que já tinha dado facada, tiro nos outros, bagunçado, fugido da penitenciária, ele olhar para mim e dizer assim: olha, Deus ama você.
Ele deu a vida dele por isso. Ele entregou a vida nas mãos de Deus. E engraçado que ele não ia. Teve uma época que ele começou a levar um camarada com ele, era o Marcos. O Marcos era um major da PM, que chegou a ser o comandante da Polícia Militar na cidade de Feira de Santana. E o Marcos também, que era policial, oficial da polícia, fazia a mesma coisa, foi discípulo dele. Chegava lá, olhava para nós e falava: Deus ama vocês. Sabendo que tinha preso lá, que quando olhava para o Marcos, falava: um dia eu te encontro na rua, te dou um tiro no coco. Jesus entrou na minha vida, transformou a minha vida e fez uma nova vida de mim. Ele deu tudo. Você quer ver o que acontece na vida dos outros? Entregue a sua vida integralmente. Pastor Leandro não está pedindo para você aumentar de 50 para 70 reais a sua oferta missionária, não. Ele está pedindo para você esquecer a oferta missionária em dinheiro e entregar a sua vida. Porque quando você entrega a sua vida integralmente, aí o seu dinheiro ele já não tem mais sentido da mesma forma que tem quando você está entregando parcialmente. Aí você não vai chegar e vai ter um valor fixo: eu vou dar 50 por mês. Você vai chegar no Leno, ou quem quer que seja que faça parte do ministério, e vai falar: quanto é que vocês estão precisando para fazer isso? Eu quero chegar junto. E se for necessário, dar tudo. Tudo. Agora tem que ter coragem para isso. Eu tenho que caminhar para o final, porque o horário aqui é restrito. Então aquele menino, ele estava no lugar certo, na hora certa, teve compaixão, deu tudo e por último ele viu a bênção. E eu gosto de falar dessa bênção, porque essa bênção é tremenda. Imagine a cena. Os discípulos ali na frente, e ontem o Pedro falou uma coisa fabulosa. Acho que os discípulos olhavam para Jesus assim e falavam: oh meu Deus do céu, pelo amor de Deus, faz isso não, Jesus, vai botar a gente numa berlinda. Mas aí começaram a distribuir o pão. E o pão não acabava, e o peixe não acabava, e distribuíram aquilo tudo, e aquele menino olhando, eu imagino a cara do menino agora, eu acho que ele pensou assim: essa surra vai ser de boa, porque diante do que eu estou olhando, diante do que eu estou vendo, é tudo de bom. E os discípulos vendo aquilo, e a multidão vendo aquilo, e o pão que se multiplicava por causa daquele menino que deu tudo. Jesus podia ter dado outra providência? Podia. Ele nem precisava disso, era só levantar a mão para o céu e dizer assim: que chova pães e que chovam peixes. Pronto, mas Jesus queria abençoar aquele menino. Jesus queria abençoar aqueles discípulos, ensinando uma lição poderosa para eles. E distribuíram os pães, e distribuíram os peixes. E no final, os discípulos que saíram cada um com um pedacinho de pão e um pedacinho de peixe, voltaram com 12 cestas de pão. Primeira coisa, por que você acha que Jesus permitiu que cada um deles voltasse com um cesto cheio de pão? Eu acredito, irmã, para que quando eles sentissem o peso do cesto na cabeça, é como se Jesus estivesse dizendo para ele: está vendo, incrédulo, vacilão? Aí, isso aí é para você deixar de ser incrédulo e ter fé. Tenha fé, irmãos. Milagre de Deus acontece. A segunda coisa que eu acho bacana nisso aqui, o que vocês acham que eles fizeram com aquelas 12 cestas de pães? O que vocês acham que eles fizeram? O que vocês acham? Ninguém acha nada? Distribuíram, óbvio. Ia levar para onde? Aí agora, a fila do pão. Quem é que era o primeiro ali na fila? O menino. Oh glória! O menino deixou 5 pães e 2 peixinhos. Deve ter levado um monte de pão para casa. Porque Deus é fiel, é isso que Ele faz. Ele multiplica na sua vida na medida que você é fiel. Não é troca de favor com Deus, não. Mas é um conceito natural na vida daqueles que vivem o Evangelho de Cristo. Você crê? Diga amém. Foi o que aconteceu. Eu não vi, né? Mas eu acredito que tenha sido mais ou menos por aí, né, pastora? Mais ou menos por aí. As mãos serviram. E a Bíblia diz, é princípio bíblico, é dando
Como é que é o princípio? É dando. Você crê nisso? As suas mãos têm servido de maneira integral ou parcial? Ou é no estilo Ratinho? Uma vez eu vi o Ratinho falando a respeito de dízimo no programa dele. E ele falando, dízimo, todo mundo entende errado, como se ele fosse o teólogo maior da nação. Todo mundo entende errado. Dízimo não é você pegar 10% e dar não. Dízimo é você pegar o dinheiro, pagar tudo que você tem, se divertir, fazer o que tem que fazer, aí do que sobrar, você tira 10%. Será que é esse o princípio de Deus? Não. O princípio de Deus é honrar a Deus com as suas primícias, com aquilo que você tem mais valor. Engraçado, igreja, minha igreja tem muita gente pobre, não é igual essa aqui não, né? Minha igreja tem muita gente pobre. Aí eu vejo aquelas senhorinhas, que eu sei que muitas sobrevivem com um saláriozinho ou um benefício do governo, e elas vão no banco retirar o valor que lhes cabe, e algumas delas, elas fazem o seguinte, ela chega no banco, ela tira o dinheiro dentro do banco mesmo, ela conta, tira a parte que ela entende que cabe ao Senhor e guarda. Esse aqui eu posso usar, esse aqui não, que não é meu. Ah, meu irmão, se todo mundo entendesse isso, como a igreja ia caminhar. E aquele menino, então, ele aproveitou do melhor de Deus, por causa da sua fidelidade. Há 36 anos, quando eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, eu não imaginei que eu estaria pregando num lugar como esse. Não imaginei. 36 anos, assim que eu me converti e comecei a viver minha vida cristã, eu tinha um sonho na cadeia. Meu sonho era um dia ocupar um púlpito, mas eu pensava numa igrejazinha pequenininha, aquele púlpitozinho rústico, né? E nada contra, eu acho que a presença de Deus é real lá quanto é aqui também. Mas Deus, Ele tinha coisas maiores para mim. Eu rodei o Brasil todo, já saí até do Brasil para pregar o Evangelho de Cristo. Hoje eu sou presidente de uma associação de igrejas batistas. Eu presido 61 igrejas batistas lá no extremo sul da Bahia. Hoje eu sou capelão da Polícia Militar, institucionalizado. Não sou militar, sou civil, capelão civil, mas institucionalizado da Polícia Militar no estado da Bahia. Já fui diretor da FEBEM, irmãos. Trabalhei na vara da infância e da juventude por 13 anos. Dei aula na escola penitenciária, dou aula para soldados da Polícia Militar que estão ingressando na carreira. Um cara que veio do inferno, um cara que veio do Carandiru. Porque Deus faz isso, mas sabe por quê? Porque eu peguei a minha vida lá dentro ainda e disse para Deus assim, olha, está nas tuas mãos, faz o que o Senhor quiser. E de lá para cá Deus tem me abençoado. Eu não sei quantos anos eu vou viver ainda, eu já disse para Deus que eu não quero viver muito. Falei para Ele que eu quero no máximo uns 124 anos. Não quero viver muito. Mas enquanto eu viver, vou viver para a glória de Deus. Nós queremos que você, irmão, em nome de Jesus Cristo, saia daqui deste culto hoje, convicto de que você precisa fazer mais do que você tem feito. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, que eu quero falar com você agora para encerrar o nosso culto. Faltou alguma coisa no tradicional. Cadê o cara do teclado? Não, aí eu não aceito. Isso faz parte do convencional. Cara do teclado, você está me ouvindo? Saia de onde estiver e apareça no seu lugar. Ah, é você, né, infeliz? Meu irmão, eu quero que você olhe para dentro de si. Então você vai fazer isso de olhos fechados, para que você tenha uma melhor reflexão de si mesmo. Olhe para dentro de si. Eu quero saber de você, aliás, eu não quero saber nada de você, até porque isso não me diz respeito. Mas o que nós queremos que você pense agora é como está o seu investimento na causa do Senhor. O que você tem dado a Deus por todas as coisas que Ele tem feito ao Senhor, a você?
Quanto tem sido o seu investimento missionário em tempo, em dinheiro, em talentos? Quanto tem sido o seu investimento missionário de vida na causa do Senhor? Ou você está achando que igreja é só mais um templo religioso, como qualquer outro? Eu quero dizer para você, irmão, em nome de Jesus Cristo, está na hora de você melhorar a sua relação com Deus. Pastor, como é que você fala um negócio desse? Você sabe como é a minha relação com Deus? Não, eu não sei. Mas Deus sabe. Ele conhece você. Ele conhece o seu interior. E essa reflexão só você pode fazer. Como está a sua relação com Deus? Em que nível está a sua relação com Deus? Superficial? Rasinho? Raso ou profundo? O que Deus espera de você é que você tenha um nível espiritual que seja o mais profundo possível. Sabe por quê? Porque isso vai repercutir na sua própria vida. Além de abençoar outras pessoas, você vai estar abençoando a si mesmo. E é claro que ninguém vai fazer por causa disso, mas é o que vai acontecer. Eu quero que você fique de pé. Por favor. E quero orar por sua vida. Eu vou orar pela vida de todo mundo, obviamente. Mas eu quero orar de maneira especial por qualquer pessoa que esteja aqui nessa manhã e que entenda que precisa mesmo melhorar o seu investimento. Você tem a coragem de assumir. Não, pastor, eu já invisto, mas eu tenho que fazer mais, eu posso fazer mais e eu quero fazer mais. Se você tem coragem de assumir isso, se a história desse menino de alguma forma toca o seu coração, eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente que eu quero orar com você. Você não vai fazer nenhum pacto comigo, você vai fazer um pacto com Deus. Quando você vier aqui à frente, você vai estar dizendo para Deus, eu quero melhorar minha relação contigo nesse sentido, Senhor. Eu quero me doar mais. Eu quero me doar tudo. Eu quero que o Senhor faça no meu coração, que o Senhor traga no meu coração disposição, para que eu possa ser como aquele menino, sem medo, com coragem, com determinação, eu esteja pronto para poder doar a minha vida. Eu não estou preocupado com dinheiro não, Senhor, porque o nosso dinheiro, não se preocupe com dinheiro não, porque o nosso dinheiro procede de Deus. Se você trabalha é porque Deus te deu um trabalho. Se você tem experiência profissional é porque Deus te deu. Você tem experiência acadêmica, foi Deus que te deu. Você tem que doar a sua vida, irmãos. Tem gente que precisa, nessa igreja não, mas por aí está cheio de gente que vive brincando de ser crente. Você tem que parar de ser crente. De brincar de ser crente. Ser crente não, você não pode parar, você tem que ampliar. Né, doutor? Tem que ampliar. Agora você só vai fazer isso se você estiver disponível. Deus só vai abençoar você de maneira tremenda se você estiver disponível. Se aquele menino não tivesse se disponibilizado, ele ia para casa com 5 pães e 2 peixinhos, ia comer aquele dia e no dia seguinte a mamãe ia ter que lutar para poder comprar mais 5 pães e mais 2 peixinhos. Mas ele deve ter levado um cesto gigantesco, até porque eu acredito que ele foi o responsável. Acho que os discípulos, todo mundo queria colocar mais pãezinhos e peixes na sacolinha dele. Deus quer encher sua sacola de pães e peixes, irmão. Mas você tem que ter disponibilidade. E quando você se disponibiliza, é como se você estivesse agradecendo a Deus e reconhecendo o que Deus tem feito para você. Tem mais alguém que quer vir aqui à frente? Talvez você queira vir, mas você fica meio constrangido. Pastor, eu não vou aí não, pastor, eu não preciso ir aí. Não, você não precisa vir aqui, mas é importante que você venha. Porque isso acaba sendo um rito de passagem na sua vida. Quando você vem, você está dizendo para Deus, olha Deus, eu estou assumindo esse compromisso aqui. Daqui para frente, conforme o Evangelho de Roberto Carlos 5,17, tudo vai ser diferente. Faz isso, irmão, eu quero orar por você agora. Nosso horário aqui é escasso, mas a ação de Deus não é não. Se você não veio, mas também quer fazer isso, não quer dizer que porque você não veio, Deus não vai te abençoar, não. Ele vai te abençoar também. Aí você que não veio à frente, mas quer fazer isso, você vai colocar a sua mão no coração. Se tem alguém aqui também que ainda não é cristão e quer entregar sua vida a Jesus Cristo, sai do seu lugar e vem aqui à frente, eu quero orar com você também.
Eu estava falando ontem com uma pessoa que ela disse para mim, pastor, quando eu me decidi, todo o apelo eu ia à frente. Todo o apelo, porque eu entendia que eu precisava entregar minha vida a Jesus. Mas só que eu ia à frente e ninguém depois me abordava. Aí ela teve que vir num domingo à noite, que no domingo à noite tem o pessoal que faz a anotação. Aí ela entendeu que a partir daquele dia, aí sim, agora eu estou dentro. Eu quero dizer para você que você pode estar dentro agora, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos orar. Feche os seus olhos. Ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Como é gostoso lembrar daqueles milagres que Jesus fez enquanto viveu entre nós como homem. Em especial naquela montanha, naquele lugar onde ele estava, com aquelas milhares de pessoas e aquele menino que se disponibilizou para ser ferramenta nas mãos dele. Que coisa gostosa lembrar disso. Agora, mais gostoso ainda, Senhor, é ver o Senhor se movendo no coração dessas pessoas que estão aqui. Que vão disponibilizar ainda mais de sua vida, de seus recursos, para o movimento cristão, que é orgânico, que se move, e que vai trazer tantas outras pessoas ao conhecimento de Cristo. Pessoas como eu, que fui criminoso, e que hoje vivo para a glória de Deus. Pessoas como a minha esposa, que me conheceu e se casou comigo no cárcere, e de tantas e tantas outras pessoas, que nesta própria igreja já se converteram através de projetos. No Elas, no projeto que cuida de dependentes químicos, no projeto de presídio e todos os outros projetos que essa igreja faz. Que igreja abençoada, Senhor. Continua abençoando essa igreja. Multiplica os parceiros para que esta igreja possa crescer cada vez mais para a tua glória e para o teu louvor. E nós que somos teus servos, que aqui estamos, e que também estão muitos assistindo neste momento, continuaremos a te dar toda a honra e toda a glória que lhes são devidas, em nome de Jesus. Amém. Você agora vai dar um abraço na pessoa do seu lado e vai dizer assim: nós somos coparticipantes na obra do Senhor, em nome de Jesus.